Antes de começar a palestra propriamente dita, eu quero falar algo muito importante. O conhecimento e o sucesso que a gente tem no passado não garante o nosso sucesso no futuro. Então, é importante, necessário, vital para a sobrevivência dos nossos negócios e a sustentabilidade deles, que a gente se reinvente. Tem um autor americano, um escritor, coach, que ele fala mais ou menos isso. O conhecimento que te trouxe até aqui não é mesmo o conhecimento que vai te levar a alcançar o que você precisa alcançar e o que você deseja. Por isso, temos que buscar conhecimento e, mais ainda, transformar conhecimento em sabedoria. Eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento humano. Isso é fundamental. Eu creio que a tecnologia tem que estar coadunada com conhecimento. Então, quando a tecnologia se junta ao conhecimento, as coisas fazem um sentido bem melhor para as nossas vidas, para as nossas atividades. Então, essa palestra aqui é um convite para pensar diferente, pensar de uma maneira crítica sobre as coisas, sobre os fatos, sobre aquilo que nos cerca na gestão do restaurante. E eu sei uma coisa muito importante. Todo mundo aqui está preocupado com uma coisa fundamental: lucratividade, lucro do restaurante. Em alguns momentos mais, outros momentos menos. E dessa maneira, a gestão de cardápio é uma parte fundamental nessa história, porque não tem como existir gestão do restaurante com eficiência, com lucratividade, se a gente não pensar na gestão de cardápio. Então, vocês me acompanhem nessa apresentação. Palestrante, eu, Mário Miranda, estou ali. Eu tenho uma carreira já de 20 anos, mais um pouquinho, no food service. Eu sou empresário da área de tecnologia, mas como que eu falei, faz sentido para mim ajudar as pessoas a se desenvolverem na sua capacidade intelectual. Então, eu sou palestrante, sou educador empresarial e o mercado intitula a gente como business coach. Ou seja, eu ajudo as pessoas a pensarem melhor nos seus negócios para que elas criem por elas mesmas as conexões. Por isso, não sou consultor. Eu não trago fórmulas. Eu busco com os clientes as fórmulas para eles pensarem. Então, o meu propósito, de verdade, é ajudar as pessoas, ajudar os negócios de restaurante a crescerem, a evoluírem, de forma que as pessoas, a equipe de funcionários, todo mundo, trabalhe voltado para a sustentabilidade. Então, essa é a minha história. Eu quero falar uma outra coisa importante para vocês. Se o QI fosse a única medida de inteligência, eu acho que eu não ia me dar muito bem, de verdade. Porque eu não sou um cara especialista em finanças, no sentido do mais alto nível, não sou um cara especialista em matemática para saber grandes coisas. Aquilo que eu estudei a duras penas. Mas uma coisa que me ajudou, e talvez aí esteja a minha inteligência, que eu digo assim: a minha inteligência, ela não está relacionada à lógica, talvez, não está relacionada ao marketing, às finanças, sei lá o que for. A minha inteligência está relacionada, talvez, a eu ser esforçado. Então, o esforço para mim é algo muito importante na minha vida. E esse esforço na minha vida me fez uma coisa muito bacana mesmo, que é eu pensar em modelos, caminhos a serem seguidos. Eu falei em dado momento da minha vida, eu não quero reinventar a roda. Eu quero pegar o que existe daí, talvez melhorar, mas não quero ficar criando. E fui na minha vida profissional buscando modelos. E modelos no estudo de restaurante, eu falei, o que a gente tem de modelos a serem seguidos que são eficientes e eficazes? Aí fui buscar nos Estados Unidos os modelos. Então eu conhecia a engenharia de cardápio lá, eu conhecia a parte financeira de restaurante lá, com modelos, e fui modelando isso. E dessa maneira, eu estou aqui para apresentar um modelo, uma maneira de pensamento. Não quero reinventar a roda, eu quero tornar essa roda mais rápida, gente. É assim. Então, isso eu compartilho com vocês da minha história. E aí, lá no Rio de Janeiro, em outros estados, quando me convidam, eu tenho uma série de cursos da gestão lucrativa.
trabalhando modelos, gestão lucrativa de cardápio, gestão lucrativa financeira, gestão lucrativa de custos, estoque e de produtividade. São modelos que ajudam a gente chegar no nosso caminho e focar naquilo que interessa. Então, meu discurso aqui hoje não é para as pessoas que são muito feras em finanças, em marketing. São para aquelas que talvez sejam como eu, que são proprietários de restaurante e que querem vender, querem ganhar dinheiro, ter lucro, ser feliz. E para isso, não precisa ser especialista, só basta entender modelos, como que a gente pode realizar e alcançar esses patamares de modelos. Agora, eu começo falando uma coisa muito importante para vocês. O que é um cardápio? Assim, se alguém tivesse que falar agora um cardápio, e se vocês pudessem olhar, e não precisam fazer isso, para o coleguinha do lado, o que vocês falariam que é um cardápio? Eu dou 10 segundos para a gente pensar nisso. O que é um cardápio de restaurante? Um cardápio pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. E talvez o que vocês pensem do cardápio esteja certo. Mas eu digo que o cardápio, para mim, é algo fundamental numa operação de restaurante. Porque ele é o motor do restaurante. E aí eu faço aqui uma metáfora. O cardápio é o motor do restaurante. Um restaurante, como um carro, ele pode ter vários motores, várias potências de motor. É assim que a gente tem. Mas, motor, potência, está associado a torque, capacidade. E a gente precisa ter cardápios que possam ter capacidade de gerar lucro. Vejam lá em cima, lucro. Está lá no morro, lá no alto. E, na verdade, a metáfora é que a gente quer alcançar o lucro no tamanho que o nosso negócio permite. E para isso, para que a gente alcance o lucro, a gente precisa ter motor, tem que ter torque, tem que ter capacidade. Se a gente não tiver, a gente para no meio do caminho. Imaginem vocês uma corrida. Todo mundo aqui com seu restaurante tem um cardápio. E eu digo que esse cardápio é o motor. Mas se a gente não tem como saber a potência desse motor, a gente não tem como saber de fato se esse motor vai nos levar aonde a gente precisa, que é lá no alto. Então, é uma corrida que eu tenho vários carros no início. Carro com motor 1.0, 1.2, 1.6 e assim por diante. Mas o fato, minha gente, é que o cardápio do seu restaurante, ele é um motor. E muitas vezes a gente está com um cardápio desequilibrado. A gente não tem como medir a potência desse cardápio. E quando a gente não tem como medir, a gente não tem controle, não pode saber se está indo bem, se está indo mal. Essa é a história do cardápio do restaurante. E aí eu pergunto para você agora, qual é o motor do seu restaurante? Qual o motor do seu cardápio? Qual é a potência dele? Você conhece isso? Responda sinceramente. Se você conhece, qual é a capacidade do seu cardápio gerar dinheiro, gerar lucratividade para a sua operação? Isso é uma pergunta fundamental que a gente tem que fazer e buscar a resposta. Porque, para mim, o cardápio é o núcleo do restaurante. E se esse cardápio eu não tenho como medir, não sei a força, eu tenho cardápios bem intencionados, cardápios legaizinhos, bem transados, mas cardápios que não levam à lucratividade. Não vai dar certo, gente. Não adianta muita vontade, muita ideação, muita disposição, se a gente não tem uma organização, se não tem como medir a potência daquilo que é a razão de ser do nosso restaurante. Porque eu sempre falo, né? Cachorro quente. Cachorro quente sem salsicha não é cachorro quente. Então, restaurante sem o seu cardápio não é um restaurante. Então, eu preciso de um cardápio. Aí eu passo aqui mais uma opção. E eu digo, o cardápio também é, gente, ferramenta de marketing. Vocês já pensaram isso sobre o cardápio? Ferramenta de marketing do restaurante? Ele é. Marketing está relacionado com a divulgação, promoção. E o mais difícil que a gente tem é conseguir o cliente. Deixa o cliente entrar no seu restaurante, ele senta. Todo cliente, de acordo com o teu tipo de restaurante,
ele tem um pote de dinheiro guardado com ele. Muitas vezes, a gente não tem a compreensão desse pote. E aí, não conseguimos divulgar corretamente o que nós podemos oferecer para o nosso cliente. Não divulgamos, divulgamos mal. Não divulgamos aqueles produtos que geram maior lucratividade. E quando eu não sei aquilo que eu estou ganhando, qualquer coisa vai servir para eu oferecer. E aí, um prato bem transado, eu coloco lá, mas eu não sei quanto eu estou ganhando nesse prato. Eu não sei como que é o comportamento desse prato. Então, eu digo que a ferramenta de marketing é o cardápio. Também posso falar, ainda aqui, deixa eu só passar aqui, isso, que o cardápio é o melhor vendedor do restaurante. Reparem só vocês o seguinte, por que eu falo que o cardápio é o melhor vendedor? Sabe por quê? Porque todos nós de restaurante procuramos os melhores vendedores, os garçons que sejam vendedores. Todo mundo fala assim, eu quero um garçom vendedor, um garçom que venda para mim. Esse garçom existe? Existe. Primeiramente na nossa mentalidade, no nosso pensamento, na nossa intenção. Mas, entre a vida real e a vida idealizada, pensada, existe uma diferença. Essa diferença tem vários nomes. Entre eles, ineficiência. Ineficiência. Então, se gasta muito dinheiro em restaurante, fazendo um restaurante. O restaurante hoje pode custar 2 mil, 3 mil reais por metro quadrado. É assim. Se gasta muito dinheiro, se gasta dinheiro em equipamentos, em pessoas, porém, quem é que vai vender os produtos do nosso cardápio? Muitas vezes é um garçom que ele é tirador de pedidos. E eu sei que provavelmente aqui, que todo mundo é de restaurante, investe nisso, investe em fazer a capacitação dos seus funcionários. Mas nem sempre isso pega. Tem muito a capacidade do garçom, do dom do garçom. E tem um turnover do setor, que hoje, muitas vezes, ter garçom não é profissão final, é passagem. Então, por que não pensar em tornar o seu cardápio o melhor vendedor do restaurante? Sim, porque quanto melhor o meu cardápio, a apresentação do meu cardápio, a organização dele, melhor vai ser a minha possibilidade de venda, melhor vai ser o apoio que eu dou aos meus garçons tiradores de pedido. Essa é uma característica e uma capacidade muito importante de um cardápio bem feito. Ser uma ferramenta que vai ajudar os garçons, aqueles que não são tão bons, e vai ajudar também os melhores garçons a serem melhores profissionais e ajudar o cliente a fazer conexão. O cliente tem o pote de dinheiro na mão e muitas vezes a gente não sabe explorar. E o cardápio tem que comunicar isso. Muitas vezes também a gente vai num restaurante e fica constrangido em pedir. Quando vai num restaurante de uma comida, por exemplo, temática, uma comida, digamos, uma comida asiática, qualquer outra coisa, e a gente não conhece, o que acontece? Nós ficamos, muitas vezes, inibidos de perguntar e vamos fazer escolhas nas opções mais fáceis, porque temos vergonha. Então, a gente acha que o cardápio é a melhor coisa do mundo que a gente fez, a nossa comida é a melhor, porém, não fazemos conexão com quem tem o dinheiro no nosso restaurante, o nosso cliente. Por isso que eu disse que o garçom é o melhor vendedor. Depois, eu digo que o cardápio é uma das melhores pesquisas de satisfação, mas a gente não percebe isso. Sabe por quê? Porque a gente não faz leitura atenta dos nossos relatórios de venda, dos nossos softwares de PDV. Porque quando a gente faz uma leitura atenta do relatório de vendas, esse relatório está nos dando uma informação muito importante. Ele está nos dando feedback. Feedback do que as pessoas gostam, do que as pessoas não gostam. E, principalmente, daquilo que as pessoas não gostam. Aquilo que elas não têm preferência. Então, seria ótimo que a gente pudesse ler esse relatório, não somente com a visão financeira, mas com uma visão estatística, de tabular essas informações e que possam servir de alerta para que a gente tome as decisões.
Do contrário, muitos restaurantes ficam com enormes cardápios, cardápios grandes, extensos, e que vai enchendo de coisas, porém, não faz conexão com as pessoas e cria uma dificuldade muito grande do cliente fazer a leitura do mesmo e fica atrapalhado. E, mais uma vez, quando o cardápio está atrapalhado, os produtos de maior lucratividade, muitas vezes eles estão esquecidos. Cardápio como ferramenta de feedback. Vamos falar ainda agora de um outro tópico que vai surgir em instantes. Geralmente surge assim, isso. E surgiu. Eu digo que o cardápio é o mapa para o lucro. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas a gente fala assim, gente, o mapa não é o território. O mapa é uma representação mental nossa sobre uma realidade, sobre um caminho. E eu quero alcançar a lucratividade no comercial, mas muitas vezes o caminho é tortuoso. Eu não tenho a compreensão desse caminho. Eu não tenho a compreensão de como que vai se comportar o meu cardápio nesse caminho. Então, com isso, o meu cardápio fica mais uma vez confuso. E imagina que eu vou para um caminho qualquer e pergunto a uma pessoa na estrada, olha, me leve a tal lugar, como que eu faço para chegar a tal lugar? Aí ela faz um desenhozinho para mim, dentro dos recursos dela, dentro da capacidade dela. Aí eu vou seguindo aquilo, mas eu vi que ela sintetizou muitas coisas e me dificultou. Às vezes eu levo 2 horas para chegar num lugar que eu levaria 1 hora. Por quê? Porque o mapa está mal desenhado e eu preciso calibrar esse mapa. Então, por isso que eu digo aqui que o mapa é um caminho para o lucro do restaurante. E, para isso, eu tenho que ter o meu cardápio para suportar. Vou falar uma outra coisa de um cardápio também. Eu falo que o cardápio é o núcleo do restaurante. Núcleo. E o núcleo, ele costuma chegar assim, eu aperto e chegou. O cardápio é o núcleo. Quando a gente fala que é o núcleo, é porque eu estou dizendo que é a coisa mais importante. Mais uma vez, eu falo naquele momento ali que eu disse. Não dá para comer cachorro-quente sem salsicha. Ele não é cachorro-quente. Não dá para ter um restaurante sem cardápio. E faço a observação aqui que o cardápio não é somente o cardápio impresso. Hoje a gente tem um cardápio digital, tem um cardápio na internet, e tudo isso tem que se comunicar da mesma maneira. E também não vemos dessa forma. O cardápio do restaurante é um, o cardápio no site é outro, ou seja, eles se comunicam de maneira diferente com seus clientes. E a comunicação, quando ela não é bem feita, ela gera confusão. Núcleo do restaurante, e eu vou defender aqui uma tese para falar assim, por que o cardápio é o núcleo do restaurante? Primeiro ponto dessa tese, isso. Ambiente de marketing. Núcleo está ligado à parte principal, à parte central. Núcleo. Vamos começar assim diferente. Eu não sei qual a experiência de vocês, mas eu tenho uma experiência empírica de ver que o cardápio é sempre deixado para o final. Eu não sei quantos aqui já montaram um restaurante e conseguiram montar o seu cardápio antes desse restaurante estar pronto. Eu, na minha experiência, eu tenho a vivência que muitos deixam o cardápio para o final. Eles ainda estão criando o cardápio, estão testando o cardápio, mas só que estão testando quando você já escolheu o ponto comercial, escolheu a sua localização, escolheu seus equipamentos e assim por diante. Como que eu posso, e eu pergunto aqui para vocês, escolher uma localidade se eu não tenho o meu cardápio? Porque meu cardápio faz conexão com as informações demográficas. Quem eu vou atingir, qual o preço que aquelas pessoas naquela área podem pagar pelo meu cardápio e assim por diante. Mas quando eu não tenho essas informações, eu fico perdido, eu não tenho conexão, e é importante a conexão. Então, as características de marketing, do ambiente de marketing, são características fundamentais na gestão do meu cardápio. Falo uma outra coisa para vocês, operação de cozinha. Essa daí é batata. Cardápios precisam ser gerenciáveis, Vicente.
e muitas vezes eles não são gerenciáveis. Eu faço um cardápio e não sei se minha cozinha suporta a execução dele. Eu não sei. Então, tem cardápios que eu encho o meu cardápio e a minha cozinha é espremida. Eu boto toda a área do meu restaurante para a área de venda, talvez 80%. Aí fica 15% para eu botar espaço de estocagem, cozinha, produção e escritório. Provavelmente não vai funcionar. Uma outra decorrente de equipamentos. Quantas pessoas e quantos amigos meus eu já vi comprando equipamentos antes de ter o cardápio? Um equipamento que é batata na minha vida e que eu vejo sempre é forno combinado. O cara compra forno combinado e não sabe se precisa do forno combinado para dar suporte àquele cardápio. E muitos fornos combinados, eles ficam parados, às vezes servindo até de estufa para esquentar comida, pela sua má utilização. Um equipamento que pode chegar a cerca de 50 mil reais. Gente, cardápio tem que fazer conexão. Layout da cozinha, percebam isso. Faça um cardápio que eu não percebo o layout da minha cozinha, olha que isso vai acarretar de problemas para o meu restaurante. A cozinha, os funcionários vão bater cabeça. E você tem um restaurante no centro da cidade, tem 2 horas para vender, 2 horas. Você precisa dar uma comida rápida, 15 a 20 minutos para executar o prato, e você não consegue entregar, porque sua cozinha ela é desorganizada, o layout dela não foi trabalhado corretamente, e o cardápio não é gerenciável. Então, meus amigos, percebam o seguinte, a importância de ter um cardápio gerenciado no seu restaurante. Equipe de trabalho. Essa é uma outra situação. Qual é a equipe de trabalho que eu preciso ter para executar e para vender meus produtos? Restaurantes, muitas vezes, procuram fazer cardápios mais rebuscados. Mais rebuscados. Ok, é a estratégia do restaurante. Mas será que alguém perguntou se a minha equipe é capaz de executar aquele cardápio? Pensem, será que minha equipe de venda tem capacidade e habilidade, treinamento para vender o meu cardápio? Muitas vezes isso não tem. Então, o nosso problema é um problema de informação, de consciência, de perceber, analisar, tendo uma visão de helicóptero, como que está a operação do nosso restaurante. Porque tem coisas que eu quero fazer, eu quero melhorar, mas meu cardápio impede. Então, isso aqui eu trago para vocês, primeiramente, uma reflexão sobre o tipo de cardápio que vocês têm. Ingredientes, outra história, e que está relacionada também ao custo. Faça um cardápio que eu não contemplo a sazonalidade de determinados itens. E épocas do ano, o item some do cardápio. Some. E quando some, ele fica mais caro. E quando fica mais caro, o meu custo aumenta, minha margem diminui. E eu posso planejar um cardápio muito bacana, que eu percebo a base dele, monto a base, porém, nessa base tem ingredientes que são vulneráveis à sazonalidade. Mais um erro que eu tenho no meu cardápio. Aonde eu posso ganhar mais? Faço um cardápio bacana, é onde eu vou ganhar menos, porque não houve planejamento. E, para aqueles que calcularam o custo, muitas vezes calculo o custo do cardápio, não contemplando a sazonalidade. Aí boto o preço do custo desse cardápio pelo preço atual, sem contemplar essa situação que eu falei para vocês. Então, brevemente, eu mostro aqui ambiente de marketing, operação de cozinha, equipe de trabalho e os ingredientes. Mais uma tentativa, eu vou chegar lá. Isso. É um mantra. Eu não chamei aqui que isso é um mantra, mas é um mantra. E vou falar para você que é um mantra. Faturamento não é lucro. O importante é o que sobra, gente. Percebam bem isso. Nosso foco, se alguém quer buscar a lucratividade, tem que pensar nessa história. Faturamento não é lucro. O importante é o que sobra. Sobra é a nossa margem. No restaurante, eu tenho pelo menos
duas sobras, duas linhas de sobra. Uma que eu posso chamar de margem bruta, margem de contribuição. Outra, eu posso falar de resultado operacional. Eu tenho que ser forte no meu cardápio, eu tenho que estar conectado com minha margem de contribuição, minha margem bruta. Quanto menor o custo, melhor a minha capacidade de ter um cardápio mais forte. Mas, se eu ainda não sei medir isso, eu tenho uma grande dificuldade na minha operação. Então, se eu posso falar algo para vocês, eu falo assim, reflitam sobre isso. Faturamento não é lucro, o importante é o que sobra. Eu falo isso sempre para meus alunos e mando eles falarem para internalizar. Ainda sobre isso, agora, vamos falar da parte talvez mais fundamental aqui. Porque antes eu criei uma sensibilização. Estou sensibilizando vocês da importância de gerenciar o cardápio e da gente acordar para isso, porque é fundamental a gente acordar para a necessidade de ter um cardápio lucrativo. Aí lembra aquela coisa que eu falei lá no início? Falei de modelos. Modelos, caminhos a seguir. Existem modelos melhores, existem modelos não tão bons. Mas o modelo, antes de mais nada, tem que ser um modelo útil, que faça sentido. Eu não sou um cara da academia. O conhecimento acadêmico é algo importante para mim, porque eu gosto de navegar nele. Mas ele fica no cérebro, fica na cabeça e tem pouco efeito prático. Eu gosto de extrair do conhecimento acadêmico aquilo que pode ser aplicado na parte prática. Eu lembro, quando eu era criança, isso é verdade, eu gostava muito de melancia. E minha mãe não me deixava comer melancia sozinho por causa dos caroços. Aí, a hora que eu aprendi algo com minha mãe que eu nunca esqueci e faço conexão agora. Minha mãe falava, filho, come melancia, mas joga os caroços fora. E é isso que eu faço. Eu pego o conteúdo e extraio dele aquilo que interessa e aquilo que vai dar utilidade a ele. Eu estou preocupado com a utilidade daquilo que eu faço. Tem que ser útil. Os cursos que eu faço e a satisfação que eu tenho não é de estar aqui falando de algo que eu sei, que eu acho bacana, etc. É porque eu posso ver nos olhos das pessoas e ter o feedback delas que isso é útil, que dá resultado. E eu acredito muito no que eu estou mostrando para vocês. Engenharia de cardápio. É uma maneira que a gente tem de organizar nossos pensamentos para tornar o nosso cardápio mais relevante para os nossos clientes e mais lucrativo para o restaurante. É uma tecnologia gerencial, é um método, um meio. E que, mais uma vez, eu falo, eu não inventei nada disso. Isso vem dos anos 80 nos Estados Unidos. Olha só, nos anos 80, o americano, na academia, eles estudam nas escolas de administração, que são muito avançadas e com recursos, eles estudam o desempenho do cardápio. E eles têm modelos de análise de cardápio. E lá no início de 82, dois caras americanos, professores da Universidade de Michigan, desenvolveram um modelo que foi o modelo mais popular de análise de cardápio e que recebeu o nome de engenharia de cardápio. E por que foi o mais popular? Porque foi o modelo mais prático. É o melhor modelo? É o modelo perfeito? Não. Mas é um modelo que a gente pode iniciar o nosso estudo e buscar muitas informações. E com a nossa vivência, a nossa experiência, a gente pode aperfeiçoar. O modelo de 1982, ele se tornou muito popular. E ele é utilizado até hoje por grandes restaurantes no mundo todo que entendem a importância da lucratividade do cardápio. O quão é importante eu ter um cardápio para ganhar dinheiro, para eu saber quanto eu estou ganhando. E também quanto eu estou perdendo. E eu gosto de mostrar essa apresentação para falar uma coisa bacana. Quem é de culinária aqui, quem desenvolve cardápios, assim, eu não estou falando nada contra, mas eu digo, no momento, é o encontro das artes culinárias. A arte culinária tem muita criação, e criação está associada à emoção. Emoção. A gente tem que respeitar quem cria, porque para mim o criador é o cara que é o cientista. Ele precisa criar, se desenvolver, fazer pratos. Mas não existe o melhor cientista do mundo se não existir uma retaguarda que o apoie
e que faça ir para frente. Porque se ele não tiver esse suporte, ele pode ficar perdido. E as criações dele serem meras criações, que não geram valores para a sociedade, para o mundo e, no caso de uma empresa comercial, para os sócios da empresa. Então, eu digo que a engenharia de cardápio, o encontro das artes culinárias, que a gente traz elas com emoção, e o encontro com a ciência, que é gestão. Tem muita gente que só cria, e a gente fala assim, cara, vai criando aí e vai fazendo. E as pessoas vão fazendo, colocando mais itens no cardápio, e não sabem por que estão colocando mais itens. Acha que é legal, que viu, que é bacana e assim por diante. Mas, se a gente quer ter lucro, a gente tem que ter critérios. Precisamos ter critérios de avaliar um cardápio e conter a criação com a capacidade de gestão. E a engenharia de cardápio traz isso. Ela não impede de ninguém criar aqui, de maneira alguma, mas só que ela traz uma ferramenta para medir a criação. Ela traz essa ferramenta que precisa medir a criação daquele que idealiza um cardápio. Então faz sentido para mim entender que a engenharia de cardápio é o encontro da emoção com gestão. A engenharia de cardápio permite identificar quais itens do cardápio são os melhores vendedores e fazedores de lucro. Percebam isso. Eu quero identificar quem vende muito e quem faz muito lucro. Vocês sabem, realmente hoje, quem vende muito e que faz muito lucro? Porque, muitas vezes, o cara que vende muito faz pouco lucro. E aquele que tem um alto lucro individual, ele não vende tanto. A engenharia de cardápio, pessoal, vai permitir isso. E permite o modelo. E pensem uma coisa. Esse é um modelo que vai além de qualquer tecnologia, embora a tecnologia seja o início de tudo, para nos dar informação. É um modelo mental, é um modelo de pensamento. Então, não é algo que você compra, é algo para você se desenvolver, para você mudar a sua mentalidade, seu mindset, para entender o restaurante e fazer o esforço que vocês têm. Cada um tem aqui um grande esforço, mas ser ocupado não é ser produtivo. Ser ocupado não é ser lucrativo. Percebam isso. Não faça a opção da ocupação em troca da lucratividade. Eu tenho que ser produtivo e casar produção com lucratividade. É isso que eu busco. Então eu digo que eu tenho que identificar itens que são vendedores e itens que são fazedores de lucro. Também eu digo que eu preciso eliminar do cardápio os itens de baixo lucro e de baixo volume de vendas. Cardápio tem uma frase que eu gosto muito de falar: menos, muitas vezes, é melhor. Menos, muitas vezes, é melhor. Não esqueçam isso. Dono de restaurante, e aqui eu estou falando genericamente, gosta de criar complicação. A questão ainda da vontade de criar, a emoção de criar, muitas vezes não é contida por um parâmetro. E aí só cria. E quando cria, não elimina nada, ou elimina muito pouco. Sabe por quê? Porque aí vem um garçom lá, terrorista, e diz, olha, não tira esse prato do cardápio não, que tem uma senhora aqui de 60 anos, 60 e pouco, que vem aqui no meu restaurante, todo mês comprar esse prato. Aí você fala assim, não vou tirar não, porque eu vou desagradar essa pessoa. Isso não acontece? Gente, mas temos que usar a estatística. E se você não quiser tirar esse prato, você tira ele do cardápio, mas continua fazendo para essa senhora. Mas só que não enche o teu cardápio de mais um item, e mais outro item, e mais outro item, e assim por diante. Percebam essa história do cardápio. Como que ela pode mudar a nossa maneira de pensar na lucratividade do restaurante. Outra parte importante. Eu preciso colocar o meu cardápio em sintonia com o lucro do restaurante. Mas, se eu não faço isso, eu tenho menos chances de conseguir ganhar dinheiro. Daí, mais uma vez, uma ferramenta poderosa, que é a engenharia de cardápio, que me permite analisar os itens que eu tenho no meu restaurante, na minha casa. Andando mais um pouquinho,
Já boto aqui, mais fácil, né? 3 elementos principais. Eu preciso ter informações sobre a demanda de clientes. Quantas pessoas eu atendo? Seja no mês, seja numa semana, seja no período. E posso até, se eu quiser ir mais, entender que um restaurante não é um único restaurante. Vocês têm essa compreensão? Que vocês que têm restaurante aqui, você fala assim, eu tenho um restaurante, mas eu posso falar para vocês, vocês não têm um restaurante. Vocês podem ter, muitas vezes, pelo menos 3 restaurantes em um único só. Porque existe o restaurante do almoço, com características de público, pessoas, poder aquisitivo diferente. Existe o restaurante do jantar. Existe ainda o restaurante do final de semana. Imagina o seu cardápio, e eu pergunto aqui, seu cardápio está se comunicando com quem? Com a pessoa do almoço, com a pessoa do jantar ou a pessoa do final de semana? Você entende quem é o cliente que você atende? O que ele procura? Aí vem lá recursos, ferramenta de feedback, analisar as informações por período. O que mais sai no almoço, sai mais no jantar, no final de semana? Isso, coadunar o planejamento de toda a minha equipe, força de venda e assim por diante. Um outro ponto fundamental que a gente começa a ver agora, mix de vendas, participação percentual da venda de cada item sobre o total vendido. É importante. Alguém fala assim, poxa, esse item do meu cardápio vende pouco, esse item do meu cardápio vende muito. Cara, não dá para a gente falar sobre dados na forma de atributos, eu acho. Aí os terroristas que eu sempre falo, eles chegam no nosso ouvido e dizem, puxa, nosso custo de alimento subiu. Subiu quanto? Subiu quanto em relação a quê? Se eu não tenho ferramentas, se eu não tenho sistemas de boa qualidade para gerenciar e me municiar de informações com capacidade, minhas decisões ficam comprometidas. E eu só fico no achismo, porque todo mundo na empresa fala, como que foi a venda aí? Ah, hoje foi boa, seu Mário. Mas já para a semana que vem eu acho que não vai ser. Aí você já fica preocupado. São de tempo que nos botam em outro patamar de preocupação e nos afastam de quê, gente? Afastam dos números, da análise dos dados. Proprietário de restaurante tem que gostar de números, tem que ser um trabalho de detetive, tem que ter essa vocação. Ou, se não gosta, que tenha um staff adequado para isso. Se não tiver, ele vai ter sérios problemas para trabalhar com dados na forma de valores e não sobre dados na forma de atributos. Outro item muito importante, margem bruta do item. É o valor decorrente da diferença entre o preço de venda e o custo do item. Esse é o conceito que eu estou usando. Isso é uma palestra de sensibilização. Alguns podem falar, mas na tua margem bruta, Mário, você só bota isso? Sim. Nesse momento eu boto a margem minha e eu vou colocar. Nesse momento aqui eu falo isso. Bruto é o preço de venda menos custo do item. Aqui eu puxo um parêntese e quero fazer uma pergunta sincera, de feedback de vocês para mim. Quem tem ferramenta e usa corretamente informação de um sistema informatizado que permite dar com propriedade o custo de cada item do prato? Podem levantar a mão? Me ajudem. Eu faço uma pergunta. Quem pode me dizer quanto cada item do prato está custando? 1, parece conversão, né? 2, quem mais? 3, 4, pode levantar 5, 6, 7, talvez tenha alguns ainda que ficaram tímidos, assim, não vou falar não para esse cara, pô, esse bobo perguntando. Mas vejam só por uma pequena amostragem, talvez do número de pessoas aqui, a quantidade de pessoas que sabem o custo dos seus itens e tenham realmente um uso apropriado das tais fichas técnicas, onde o custo, ele vem de uma parte da ficha técnica, que a ficha de custo é um percentual muito pequeno. Gente, uma informação tão importante do restaurante, que é saber quanto custa, se a gente não sabe como medir a lucratividade do nosso restaurante. Não sabemos como medir. E se a gente não sabe como medir, a gente não sabe se está próximo ou longe da lucratividade. Então, se queremos mudar alguma coisa, temos que partir para a ação. Temos que usar tecnologias informatizadas e usar o nosso
poder crítico e vontade política de cada um para amanhã mesmo começar a botar essa história da ficha técnica para valer. E eu vou mostrar como que ela faz conexão, porque muitos falam, eu tenho ficha de custo, e daí? Mas agora, na engenharia de cardápio, eu faço essa conexão através da tal margem bruta. Conceitos primordiais da engenharia de cardápio. Qual dos dois pratos é mais lucrativo para você? Primeiro prato, prato A, filé de frango com fritas, que ele tem um custo de 40%, que é o custo dividido pelo preço. Prato B, ravioli de carne, que tem um custo de 27%. Respondam para mim, qual é o prato mais lucrativo? É o A ou o B? Muitas vezes, a gente faz essa análise de percentual. Mas eu quero falar uma coisa muito importante agora para vocês. A gente vai mudar esse paradigma, vai mudar a nossa lente de ver as coisas. Eu vou fazer a mesma pergunta de novo para vocês. É o mesmo prato, mesmo preço, mesmo tudo. Deixa eu botar logo o prato B, porque isso, aqui. Esse meu prato me deixa uma margem bruta de R$30, esse de 22. Qual o prato que é mais lucrativo? É o que tem menor custo percentual ou a maior margem? Reflitam sobre isso. Por quê? Tem uma coisa fundamental na engenharia de cardápio que eu quero compartilhar para vocês. Ninguém vai no banco depositar percentual, vai? Eu ganho o meu dinheiro, vou lá no banco, deposita aí 10%. Deposita 5%. Ninguém, Bruno, faz isso no restaurante. Ninguém. A gente deposita valores. A engenharia de cardápio, ela enxerga valores monetários. Para ela, o que importa é o que sobra, é a minha margem bruta. Então, a princípio, eu esqueço o percentual de custo, Vicente, e eu trato aqui a minha margem. Mas não adianta eu ser forte se eu sou sozinho. Não adianta eu vender um item que custa R$30, tem uma margem de 30, ele deixa R$30 e deixa mais R$8 do que o outro, se ele não vende. Não adianta ter o prato com a melhor margem, se o prato não vende. Aí entra outra ferramenta de ajuda na nossa história. Tantã, ela chega. Aqui, eu já falei, você não deposita percentuais, e vamos lá. E agora entra um outro fator que define muita coisa, quantidade vendida. O meu filé de frango com fritas, eu vendi 100 unidades. Ok. Margem bruta de 30 vezes 10, eu tenho uma margem bruta total de 3.000. O meu prato B, ravioli de carne, que eu tenho uma margem bruta unitária de 22, vendi 200, 4.400. Qual é o prato que teve a maior lucratividade do meu restaurante? Entre esses dois. O prato que teve maior lucratividade é aquele que tem a maior margem bruta total. Então, não adianta eu ser forte sozinho. Não posso ser forte sozinho. Eu tenho que ver quantidade vendida. Gente, quantidade vendida é sinônimo de popularidade. Popularidade. Coloquem isso assim, internalizem. Eu pego um relatório, quantidade. Não, eu quero saber que é popular. Se o item é popular para o nosso cliente ou não. Se ele sai ou não. Esse é o conceito da popularidade. E agora, eu faço o segundo conceito, né, que a engenharia de cardápio está de olho na popularidade do item. Não adianta ter uma margem bruta maior do que o outro se ele não for vendido, se não existirem clientes interessados nele. Rapidamente, no tempo que falta, e eu peço somente, se tiver que estourar um minutinho a mais, o processo da engenharia de cardápio. Eu digo o seguinte, agora eu já tenho uma informação muito importante. Eu já tenho, pessoal, popularidade e margem bruta. Agora eu tenho que cruzar essas informações, juntar a popularidade com a minha margem bruta e ver o que dá. Aí entra, mais uma vez, o modelo para eu fazer isso. Uma matriz simples, que vai me ajudar a fazer essa história. E quando eu cruzo essas informações, olha o que eu tenho. Quadrantes.
classificações. Eu tenho um que vai ser chamado estrela por mim. Estrela. Outros, burro de carga. Outro, quebra-cabeça e outro, abacaxi. E em cada um dessas classificações a gente vai botando nossos itens. Eu vou explicar o que acontece com isso. Eu boto cada um desses itens. Eu vou botando lá. E a gente vai ver quem são os produtos que são estrela do nosso restaurante. Eu vejo quem é burro de carga, quem é um produto abacaxi. Né? O nome já até diz que talvez não seja uma coisa muito legal. E o quebra-cabeça. 4 modos de classificar o cardápio. Tem um item que é popular, as pessoas gostam. Popular em cima de uma referência, que eu ainda não falei. Mas ele não é lucrativo. Tem outro que ele é popular e lucrativo. Ainda tem um outro que ele é não popular, mas ele é lucrativo. E um último que ele não é popular e ele também não é lucrativo. A engenharia de cardápio, ela roda uma ferramenta que a gente pode analisar todo o nosso cardápio. E sabendo quem são populares e lucrativos, populares e não lucrativos, populares e lucrativos e aqueles que são lucrativos, mas não populares. E com isso, você tem uma visão, quando você faz esse mapeamento, esse mapa, você tem uma visão muito apropriada da lucratividade do poder do seu cardápio. Andando mais um pouquinho, okay? Eu faço um gráfico aqui, né? Que eu pego popular, mas não lucrativo, que é a lucratividade, eu tenho um número de média aqui, o que é lucratividade baixa e popularidade alta, e assim sucessivamente. Eu vou passando o slide para a gente ver popular e lucrativo, não popular e não lucrativo, e não popular, mas lucrativo. É assim. Eu consigo tabular dessa maneira. E quando eu faço isso, eu substituo os nomes. O não popular, o popular e não lucrativo, a lucratividade abaixo da média, eu dei o nome de burro de carga. O popular e a lucratividade acima da média, eu dei o nome de estrela. O popular, que é abaixo da média, e a lucratividade alta, eu chamo um quebra-cabeça. Eu falei, pô, isso é um quebra-cabeça para mim. E o que é a lucratividade baixa e a popularidade baixa, eu chamo que ele é um produto abacaxi. Abacaxi. E para cada um desses quadrantes, eu tenho ações a serem feitas. Perfeito. Cada um desses quadrantes, eu tenho ações a serem feitas. Quando eu faço essa análise e rodo essa ferramenta chamada engenharia de cardápio, eu vou chegar num ponto que eu tenho uma outra matriz. Aqui eu só estou organizando o pensamento. No modelo de planilha ou via software, isso é tranquilo. O que importa é a nossa capacidade de analisar. E aí eu quero saber quais os itens que eu quero manter. Manter porque são lucrativos, têm uma popularidade acima da média, itens que eu preciso melhorar eles, quem sabe reprecificar, eu tenho capacidade de aumentar o preço ainda deles, itens que eu preciso eliminar e itens que eu preciso promover. Então a engenharia de cardápio permite que a gente saia do achismo e passe a ter fatos com propriedade sobre assuntos. Quando eu chego e falo assim, por que um item é estrela? O que eu posso fazer com estrela? Eu posso, por exemplo, ainda aumentar a elasticidade dele, o preço. Ele permite. Um produto estrela é um produto popular. E quando aquilo é popular, o cliente que gosta dele aceita pagar até um pouquinho mais. Quando é um produto que eu tenho, que ele é um quebra-cabeça, é um produto que tem uma lucratividade acima da média. Porém, ele não vende, ele não sai. Aí o que eu faço com o produto dele? Eu tenho que pensar, às vezes, insistir nele, botar ele como promoção do dia, mudar ele na forma do cardápio, fazer inserções para reposicionar esse item. Quando um produto é abacaxi, é aquela coisa do desapego. Eu tenho uma popularidade baixa desse produto e também tenho uma margem baixa. Esse é um produto que talvez eu tenha que eliminar ele e criar espaço para o meu cardápio ficar mais harmônico, que meus clientes possam ver aquilo que interessa, foco no que interessa. E tem um outro produto, que é o que a gente chama o burro de carga, é aquele produto que ele tem uma popularidade alta, ele traz clientes para o nosso restaurante. Porém, a margem dele é abaixo da média, não tem problema.
Lembra o conceito? Quantidade vendida vezes a margem dele. Pode ser que eu podendo fazer pequenas alterações no conceito dele, eu possa aumentar o preço, diminuir até, eventualmente, dependendo do tipo do restaurante, até o porcionamento, buscar outro tipo de ingrediente, eu faço ações pontuais. Mais uma vez, eu digo que esta é uma palestra de sensibilização. Isso aqui não é uma aula. Então, a engenharia de cardápio é muito mais do que isso. Eu fiz a introdução dela para mostrar para vocês, para criar curiosidade em cada um de vocês sobre a importância de ver um cardápio de uma forma diferente. Quando a gente vê preço no cardápio, quem vê preço é o nosso cliente. A gente tem que ver margem. Eu gostaria que um restaurante tivesse o cardápio do próprio restaurante e que no lugar do preço tivesse margem. Que todo mundo pudesse ver a margem que se ganha. Porque no nosso modelo, o garçom, ele está comprometido com faturamento. Da mesma maneira que o governo está comprometido com faturamento, ele não está comprometido com a margem. E muitas vezes, ele acaba vendendo, sugerindo produtos que ele pode ganhar mais, mas que a casa pode ganhar menos. Então, quando a gente começa a entender a engenharia de cardápio, a gente pode visualizar, visão de helicóptero, uma visão que a gente está por cima, a importância de um cardápio dentro de um restaurante. E aí, mudar o jogo, porque o cardápio é a principal ferramenta de mudança de um restaurante, acreditem, porque é núcleo. Mas eu preciso medir, eu preciso ter ficha técnica, eu preciso fazer conexão. Se eu não fizer isso, não adianta engenharia de cardápio, porque eu não sei quanto custa, e quando eu não souber quanto custa, a vida de vocês vai continuar do mesmo jeito, da eficiência ou dos problemas. Por quê? Eu finalizo essa minha palestra falando, o conhecimento que te trouxe até aqui não é o conhecimento que te vai levar aonde você precisa e aonde você deve chegar. Por isso, mude a sua forma de fazer as coisas. É uma sugestão, porque é a chance que a gente tem de ganhar dinheiro com o restaurante em momentos que, principalmente, não são tão favoráveis assim. Então, fica a minha palestra, o meu pensamento. Espero ter provocado, criado dúvidas. Alguém falou, isso não serve, está ótimo, porque vocês prestaram atenção. Agradeço mais uma vez, obrigado a oportunidade e até uma próxima. Obrigado a todo mundo.